Família Manaim, muito bom dia. Mais um vídeo da série Maná Diário. Se os nossos conteúdos têm sido relevantes para você, para a sua família, eu peço muito gentilmente que você curta, que você comente e principalmente que você compartilhe esse singelo gesto de você tocar lá na setinha e enviar um Maná Diário, enviar uma reflexão da Palavra de Deus para um amigo, para um ente querido, através do WhatsApp, através de mídias digitais. Faz sim toda a diferença. É o Evangelho de Cristo sendo semeado. E se você não é inscrito em nosso canal, peço que você o faça, ative o sininho de notificações. Isso lhe permitirá estar mais conectados conosco, receber todos os nossos conteúdos em primeira mão. Seguimos com a minissérie Jejum, meditando na vidas de homens e mulheres de Deus que tinham essa disciplina espiritual. Chegamos ao terceiro vídeo da série, nós vamos meditar no jejum de Esther, um jejum pelo bem comum, um jejum coletivo, não centrado no eu, mas um jejum focado no bem comum. Antes daqui nós tivemos um vídeo introdutório que dá um bom pano de fundo acerca do que é jejum, sugiro que você assista. E o penúltimo vídeo foi um vídeo onde nós meditamos na vida de Moisés e o jejum focado no relacionamento e na intimidade com Deus. O contexto que se deu esse jejum de Esther é o seguinte: existia ali o povo de Deus, o povo judeu foi exilado pelos babilônicos, depois disso os persas vieram e dominaram os babilônicos, então ali o povo estava exilado, mas sob um segundo domínio. Nesse contexto, Esther, que era uma judia, ela participa de um concurso, por que não dizer assim, para substituir a rainha Vasti, e ela é selecionada, e uma judia, ela assume o máximo posto que uma mulher poderia ter naquele grande império, no Império Persa. Só que o povo judeu, para variar na história, sempre sofrendo perseguição, sempre tendo inimigo, sempre sendo perseguido, ele encontrou um perseguidor feroz e voraz chamado Amã, que era um homem de alta patente, um homem muito próximo ao rei. E esse homem, ele vai subvertendo a verdade, vai contorcendo, vai perseguindo, e ele consegue, com o seu objetivo maligno, um decreto do rei para que o povo judeu fosse exterminado, como se fosse um povo inimigo do rei, um povo que fosse um povo que causasse discórdia, um povo que não aceitasse as instruções do rei persa. E nesse contexto, Esther toma conhecimento disso através de Mardoqueu, o seu parente, e ali, tendo a sua vida em risco, ela teve que clamar junto com seus irmãos judeus de sangue pela intervenção divina. Mas Esther, ela estava, como podemos dizer no mundo contemporâneo, ela estava bem na fita. Esse decreto, muito provavelmente, não lhe causaria dano algum, mas ela viu ali parentes, irmãos de fé, irmãos de sangue judeu, da mesma linhagem, que seriam perseguidos e aniquilados, mas ela colocou em risco a própria vida, porque a rainha, ela só poderia chegar à presença do rei se ela fosse chamada, e ao procurar o rei por uma petição, por uma reunião, sem ser chamada, e se o rei não estendesse o cetro, ela poderia morrer, não só a rainha, como outras pessoas que chegassem ao rei, sem ser chamada. E nesse dilema entre o seu bem individual, entre o seu conforto, entre o que lhe permitiria passar tranquila por isso, e a compaixão e a angústia de ver o sofrimento do seu povo, ela promove-se um jejum que é um dos mais belos da Bíblia. Vamos ler, está no livro de Esther, capítulo 4, versos 16 e 17. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não coma nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. E ela, nesse contexto, ela chama Mardoqueu, convoque o povo, vamos fazer um jejum duro de 3 dias, sem beber
e sem comer, um jejum com a intenção de que o rei encontrasse favor através de Esté e lhe atendesse a sua petição. E ali a história segue. Sugiro que você medite no livro de Esté, se você não conhece a história completa. E ali Esté é atendida pelo rei, ela entra num plano bem instruído pelo Senhor, de extrema sabedoria, e com isso o opositor, o Amã, que era o perseguidor do povo de Deus, na própria forca que ele construiu para enforcar Mardoqueu, ele é enforcado, e o povo de Deus ele sai vitorioso desse dilema, dessa dificuldade, por uma mulher que abriu mão do seu bem individual em prol de um bem coletivo, em prol de um bem maior. E o resultado disso, que existe uma festa judaica que os judeus comemoram em virtude dessa libertação, que é o Purim, onde eles comemoram, onde eles se congraçam em agradecimento a Deus por essa libertação que foi vinda através da fidelidade da Esté, daqueles seus antepassados, que através do jejum conseguiram buscar favor de Deus e mantiveram a linhagem dos judeus, a linhagem de Abraão permanente na história até hoje. E trazendo para um campo mais atual dos nossos dias, fico imaginando o poder do jejum coletivo pelo bem comum, onde famílias, se tivesse que intervir por um filho, pai e mãe, ao invés de brigarem se a responsabilidade é de um e de outro, não, nós vamos orar e jejuar pelo nosso filho juntos. Em empresas onde existe muitas competições, muitas intrigas, um passando por cima do outro, em prol de conquistar os seus objetivos individuais e se tornar o proeminente, o mais relevante, ali toda uma companhia se voltasse com jejum, com propósito, com lamento, com coesão diante do Senhor. Igrejas, ministérios, países, se realmente tivessem essa coesão de pensamento, não com pensamentos exclusivistas, focados no seu benefício, mas focado no próximo. Que magnífico seria que de repente um irmão, ao receber a confissão de um pecado de outro, que está cada vez mais extinto dos nossos dias, falar: meu irmão, a sua luta é a minha luta, vamos jejuar junto por um período de tempo, quer seja parcial, quer seja restringindo alimentos da nossa dieta, do nosso plano de alimentar que nos traga desconforto efetivo, quer seja pulando refeições ao longo do dia durante um certo período, quer seja um jejum mais restritivo, como foi de Esté. E muitas vezes as pessoas focam o jejum de Esté como um objetivo inalcançado, muito forte, que realmente foi um jejum sem água e sem algo sólido por 3 dias, mas para mim a grande lição do jejum de Esté não é a sua força e nem a sua restrição alimentar e líquida. Foi um jejum focado no bem comum, um jejum de coesão, um jejum de unidade em prol de algo maior. Se essa reflexão de hoje tocou o seu coração de alguma forma, eu peço muito gentilmente que você compartilhe, se trouxe alguma lucidez sobre o tema jejum, que se deixe seu comentário, nós lemos todos, interagimos, isso é muito importante para nós. E se você tem algum pedido de oração, quer seja acerca de jejum, quer seja de qualquer outra sorte, de qualquer outra categoria, deixe aqui também no comentário o seu pedido de oração, que com certeza os intercessores da família Manaim oram por todos eles. Vamos finalizar orando. Senhor Deus, que lindo ensinamento que Esther nos deixou, que muitas vezes, Pai, nós temos que colocar em risco o nosso bem individual em prol do próximo, que muitas vezes, Senhor Deus amado, nós temos que trazer desconforto para si em prol do outro, em prol do bem coletivo, em prol do bem comum, e que em nome de Jesus, Pai, nós possamos usar essa grande ferramenta espiritual que é o jejum, não apenas para nós, não para a nossa família, mas muitas vezes para o nosso próximo, muitas vezes para o nosso trabalho, que homens e mulheres, famílias possam jejuar juntos, colegas de trabalho, ministérios, que nós possamos sim aplicar essa disciplina espiritual no âmbito coletivo, para o bem comum. Que Deus lhe abençoe, um excelente dia na presença do Pai. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.